A reportagem saiu dos jornais e foi para os livros. Fazendo isso, ela vira literatura? Será que jornalistas e escritores são filhos de uma mesma mãe, só que de pais diferentes? Existe uma diferença entre livro-reportagem e romance-reportagem? Olha, isso hoje, quer dizer, eu quando comecei o jornalismo nos anos 50, havia um antagonismo muito grande entre jornalismo e literatura, né? Quer dizer, ou seja, eram compatíveis, quer dizer, o jornalismo tinha regras muito rígidas, né? Quer dizer, aquela coisa de trabalhar muito mais com o substantivo e o verbo, né? O adjetivo praticamente não entrava. Me lembro que eu comecei com o Carlos Lacerda, que era o diretor, ele praticamente proibia, você quase que tinha que fazer um memorando pedindo para usar um adjetivo, porque isso não era do jornalismo e tal. Então, durante muitos anos, né, essa fronteira era muito nítida entre uma coisa e outra. Quer dizer, no jornalismo, né, você tinha que obedecer essas regras de averiguação, quer dizer, de precisão, e, enfim, e na linguagem também, a linguagem chamada objetiva, né, que você não poderia interferir, mas a partir de um determinado momento, hoje, essas fronteiras são muito movediças, né, quer dizer, com o chamado jornalismo literário, né, que é uma coisa mais ou menos recente, você usa, quer dizer, no jornalismo, técnicas e recursos do romance, né, quer dizer, só que você não pode, é um romance sem ficção, você não pode usar a ficção, mas você pode, né, trabalhar os diálogos como se fosse um romance, né. Então essa liberdade, quer dizer, é muito grande hoje e é difícil você estabelecer barreiras. Não, isso pode, isso não pode, entendeu? E o jornalismo, chamado jornalismo literário, que é uma criação americana, né, quer dizer, fim dos anos 50, anos 60, sobretudo com Truman Capote, que foi meio precursor, mas aí tem o Gay Talese, tem o Woolf, né, quer dizer, o Norman Mailer, né, que criaram o New Journalism, né, com essas técnicas, né, com esses recursos de sedução do leitor, né, quer dizer, isso no Brasil também temos representantes. Eu acho, ao contrário do que diz a história, que o grande jornalista literário no Brasil foi realmente o Euclides da Cunha com Os Sertões. Se há uma reportagem, né, se há um jornalismo literário, e no caso dele era reportagem, foi, né, como correspondente, eu acho que o precursor realmente foi o Euclides com Os Sertões. Como você escolhe um tema para fazer um livro-reportagem? Eu acho que o tema, mais ou menos, vem de duas maneiras. Uma, quando ele é proposto pelo editor, quer dizer, é a famosa encomenda. E eu trabalho muito sobre encomenda. Aliás, hoje, eu acho que todos, né, os jornalistas trabalham sobre encomenda, porque aí você tem prazo, né? O Tom Jobim dizia que a nossa música inspiradora é o prazo, eu digo que é o adiantamento. Ou seja, as editoras, e você sabe disso, descobriram esse sistema de adiantar para você, né? Contratam, você vai fazer um livro, e aí depois você não tem saída, você tem que fazer, porque você já recebeu o dinheiro, já gastou. Então, uma das maneiras, né, de escolher o tema é receber o tema de encomenda. O que eu acho, ao contrário que as pessoas dizem, mas um livro de encomenda, não é isso aí, historicamente, o Renascentismo foi todo feito sob encomenda. Né? A Capela Sistina é uma obra de encomenda. De encomenda, imagina. E saiu bem. E saiu bem direitinho. Então. E a outro é o tema que mais ou menos se impõe, né? Isso aí é difícil saber como é que ele vai chegando, às vezes, aos poucos, até que você diz, bom, isso aí, né, ele realmente te toma, é um pouco, menos uma escolha, eu acho que ele mais te escolhe que você escolhe, né, o tema. O leitor brasileiro, ele se interessa por livro-reportagem? Eu acho que se interessa pelo seguinte, olha, você vê a história do livro-reportagem no Brasil, eles são quase todos best-sellers, né? Quer dizer, todos os livros, né, que saem, o chamado, né, do jornalismo. Qual é a explicação? Qual é a causa para dar tão certo aqui? Eu acho que é o seguinte, quer dizer, você trabalha no livro-reportagem com muito mais tempo, né, com muito mais cuidado, muito mais esmero. Você apura mais, né, você cuida mais do texto, né, você capricha mais, quer dizer, você dá para ele, e com essa possibilidade agora, né, de você avançar gêneros, de você fazer uma reportagem como se fosse um romance, né, quer dizer, dando a impressão ao leitor, né, na leitura que é um romance, eu acho que isso contribui para ter mais sucesso. Enquanto se fala que a imprensa, né, diária, semanal, está em crise, está perdendo leitores, os livros de reportagem, realmente, eles quase todos frequentam
lista de best-seller. Né? Vários escritores de literatura escreveram em jornais, né? Alencar, Machado de Assis, Joaquim Manuel de Macedo, Balzac, Dickens, Victor Hugo, Clarice Lispector, Drummond, Luiz Fernando Veríssimo. Eles escreveram ficção em jornal. E agora tem jornalista escrevendo a realidade em livro. É uma vingança de vocês? Pode ser uma vingança, é interessante. Não, na verdade, eu acho que hoje você tem uma troca, né? Até porque, né, se você pensar bem, mesmo aqui no Brasil, por exemplo, eu acho que o jornalismo, né, deve a João do Rio muito mais do que deve ao Machado de Assis, por exemplo. O João do Rio foi introdutor, inclusive, da entrevista, das enquetes, né, e ele realmente, do jornalismo, da reportagem de campo, né, ele ia às prisões para entrevistar os criminosos, ele subiu o morro, né, enfim, ele realmente, eu acho que inaugurou esse jornalismo que a gente faz hoje, jornalismo de presença, jornalismo, né, enfim, de gastar a sola de sapato, né, como se diz. Tal. Então, eu acho que há hoje uma troca muito saudável para os dois gêneros, está entendendo? Quer dizer, e até pelo mercado, quer dizer, o mercado aqui que busca muito, foi a partir do mercado, é que você tem hoje, né, jornalista fazendo ficção, né, fazendo livros, né, enfim, se aventurando, né, na ficção. E o autor do livro Reportagem, ele é um jornalista vestido de escritor ou um escritor vestido de jornalista? Eu acho que ele é um jornalista, ele é sempre jornalista. Né? Eu acho que, por exemplo, quem né, toma esse veneno, quer dizer, nunca mais é curado dele. No jornalismo eu, por exemplo, né, sou jornalista 24 horas por dia, quer dizer, é realmente uma atitude, quer dizer, está um negócio meio no sangue, né? Você não deixa de ter a curiosidade do jornalismo, de ter o olhar do jornalista, a curiosidade do jornalista e tal. Então, eu acho que ele é sempre, né? Isso aí em todos os níveis. Eu acho que, né, mesmo os grandes escritores, mas que fizeram incursões no jornalismo, você tem o próprio Machado, nosso maior romancista, né? Ele era ele tem crônicas, ele foi um grande cronista, quer dizer, ele estava atento a realidade, atento, né, ao que estava acontecendo, né, do lado e tal, tido às vezes, né, uma incompreensão absoluta de que ele era meio alienado, não se imagina, está tudo presente quer dizer, a realidade está presente na obra dele. Então eu acho que ele é sempre mais jornalista, não deixa de ser jornalista nunca. O que dá mais prazer, é a apuração ou a escrita? Eu acho que a apuração, o perigo da apuração, a Bárbara Tuchman, grande historiadora, né, ensinou isso, entre outras coisas, ao jornalista, que o perigo é saber quando parar a apuração. Quer dizer, porque no caso dela ela fala em pesquisa, mas que no nosso caso não é a apuração, a pesquisa e tal. Porque às vezes se basta, ou seja, é prazeroso você descobrir coisas, né, você fuçar, né, satisfazer a sua curiosidade, é muito melhor do que o trabalho de escrever. E qual que é o grande risco do romance-reportagem? Tem algum perigo, assim, que é o maior de todos, que é uma sombra que persegue o gênero? Eu acho sim, porque, olha, tem uma regra que é o seguinte, quer dizer, tem que ser um romance sem ficção. Quer dizer, a tentação de você fazer ficção é muito grande, mas esse realmente é o perigo. Porque eu tive um problema, quer dizer, em 1968, houve uma crítica que dizia, mas isso aí não é jornalismo, isso é romance. Aí eu disse, olha, se é romance sem ficção, porque não há um diálogo, não há uma cena que não tenha sido, né, quer dizer, apurada, que não tenha sido feita realmente e tal. Nada foi inventado. Um jovem que queira fazer um livro-reportagem, ele deve fazer letras ou jornalismo? Olha, é melhor fazer jornalismo. Eu fiz letras, quer dizer, eu sou, na verdade, formado em letras e fui para o jornalismo um tempo depois. Mas eu sempre tinha um professor, quando me levou para trabalhar no arquivo do jornal, ele dizia o seguinte, não, olha, vai, aproveita que você está aí e vai lá na redação olhar, vai aprender a escrever. E ele me dizia isso, que é absolutamente verdadeiro. Ele falou assim, olha, o jornalismo vai te dar uma disciplina de escrita. Só como eu não ia escrever, eu dizia, mas eu não quero ser jornalista, não quero ser escritor, por que eu vou aprender, né, estilo e tal, ter disciplina de estilo? Mas eu acho que também, não sei se era o Tom Wolfe, que dizia que o jornalismo fez bem a ele por causa dessa disciplina. Porque o que acontecia, pelo menos nos anos 50, quando eu comecei, isso era muito mais rigoroso, é que você tinha que trabalhar com as categorias fundamentais
da gramática, ou seja, com substantivo e com verbo. Como eu disse, adjetivo e advérbio, coisas secundárias. E isso realmente dá uma disciplina. Quer dizer, você vê uma das características, né, do romancista que, né, já foi jornalista, exerceu o jornalismo, a técnica de redação jornalística, é que é muito mais enxuto. Pega um Graciliano, por exemplo, que foi revisor, né, quer dizer, o rigor de escrita dele é muito grande. Então eu acho que ajuda, né, dar essa disciplina. E para escrever, o que é mais prazeroso? Ficção ou reportagem? Aí eu acho que é a ficção, por isso que eu descobri agora recentemente, essa liberdade que você tem, porque, olha, o jornalismo, quer dizer, o trabalho, né, jornalístico, ele é muito, né, como diz, muito penoso. A apuração é uma coisa penosa. Você liga para as pessoas, e os dados que não batem, nenhuma pessoa diz uma coisa, outra diz outra. Você tem, enfim, é um trabalho assim que você, até o final, você não completa, né? Você fica sempre com a sensação que faltou alguma coisa. E às vezes faltou mesmo. O livro sai e você, puxa, isso aí. Enfim, isso aí realmente atormenta um pouco, né? Quer dizer, essa presença, dessa pressão, né, que tem. Por outro lado, quer dizer, na ficção você não tem isso. Então essa liberdade, essa coisa prazerosa de você sentar, escrever o que você quiser, né, dar asas à imaginação, isso eu acho que, né, faz do trabalho, né, de ficção uma tarefa mais agradável. No final da década de 70 e de 80, começou a ter uns livros reportagens, né? Foi Lúcio Flávio, a Araceli. Exato. Qual que é a relação desses livros, que são chamados mais de romance e reportagem, né, do que veio depois, 1968, Cidade de Partida? Eles são diferentes, né? Eu acho que são diferentes. Quer dizer, eu tenho, enfim, assim, isso, nunca pensei sobre isso, mas me parece que você tinha, por exemplo, no caso, né, do Zé Lozeiro, que foi o precursor desse, né, livro realmente importante, né? Eu acho que eles tinham, digamos assim, uma liberdade maior de tratar os personagens, ou seja, de recriar os personagens, quer dizer, de avançar, tá entendendo, na construção desses personagens, de usar, quer dizer, digamos, a imaginação na construção ou reconstrução de um personagem, no caso de personagens mortos e tal, né? Quer dizer, eu acho que com o tempo, isso hoje você, a exigência, né, de um rigor com a realidade é maior, ou seja, quando você trata um personagem vivo ou morto, você tem a obrigação de apurar muito antes, entendeu? Para você construí-lo. Você acha bom ser escritor? Eu acho melhor ser jornalista, porque eu, na verdade, eu não gosto de escrever, né? Quer dizer, eu gosto de ter escrito, quando dá certo, né? Então, mas a tarefa de escrever, para mim, é um pouco penosa, essa coisa de ficar buscando a palavra justa, exata. Eu acho que é um trabalho penoso. Agora, depois que acontece, por isso que eu digo, sem trocadilho, sem jogo de palavras, que eu prefiro ter escrito do que escrever, né? Graham Greene nasceu na Inglaterra em 1904. Foi educado primeiramente no internato dirigido por seu pai. Infeliz, tentou várias vezes o suicídio, incluindo o jogo de roleta russa. Tinha uma promissora carreira no jornalismo, mas as críticas favoráveis ao seu primeiro livro o encorajaram a ser escritor. A fama mundial veio com a sua quarta obra, Istanbul Train, um livro que ele classificou como entretenimento. Na última fase de sua carreira, Greene se tornou um crítico feroz do imperialismo norte-americano. Sua especialidade era, numa prosa realista e suave, explorar questões éticas. Muitas de suas histórias se passam em países tropicais, onde, em meio a conflitos de poder e ideologia, suas personagens sofriam crises de consciência. Elas tentavam se manter honestas dentro de um contexto corrupto e nem sempre venciam. Os livros de não ficção, também chamados de informativos, são sim uma espécie de irmãos adotivos da
da ficção, mas não são menos importantes na formação leitora. É super importante o leitor, criança, ter acesso a uma leitura eferente, em que ela possa abstrair as informações, selecionar analiticamente. Um livro que se destaca é Agbalá, Um Lugar Continente, da mineira Marilda Castanha. Esse livro é uma verdadeira galeria de arte. A criança, o leitor que entra nesse universo de Agbalá, além de conhecer as histórias, as tradições, os costumes afro-brasileiros, ela tem contato com uma linguagem, com uma narrativa não verbal que nos leva a esse lugar, Agbalá, que traz uma ideia de pertencimento. Agbalá, em Urubá, quer dizer lugar, um espaço físico, mas além desse espaço físico, eu acho que esse livro nos dá essa ideia de pertencimento a esse lugar, a essa África onde a gente também se enxerga. A Marilda Castanha, ela não usa um formato narrativo da ficção para contar essa história, mas é um texto bastante amaciado, um texto bastante afetuoso com o que ela fala. As ilustrações da Marilda neste projeto, eles são marcados pela textura, ela se inspira bastante nas estampas africanas, nas esculturas africanas, a gente consegue enxergar bastante isso nessa obra. E essas camadas que ela dá, né, essas pinceladas fortes em que ela vai reforçando essa história, né, ela vai marcando essa riqueza cultural, esse passado, essa herança que Agbalá traz. Eu escrevo aqui. Quer dizer, minha rotina é essa, eu ando de manhã, caminho pelo calçadão, isso é sagrado, eu acordo muito cedo, aí volto, e aqui eu leio jornal, aqui eu vejo computador e aqui eu trabalho. Isso aqui eu passo o maior tempo do meu dia aqui, nessa mesa. Eu escrevo à mão, né? Escrevo à mão em caderno, eu tenho, enfim, tudo que eu faço, seja coluna, livro, antes eu escrevo no caderno, né? Depois é que eu passo para o computador. É um hábito antigo, o hábito de escrever, enfim, eu gosto de escrever, gosto mais de escrever aqui do que ali. E sempre em caderno infantil, né? A capa é sempre infantil, porque, enfim, aí pode dobrar, né? É mais fácil dobrar. Porque eu não sei fazer outra coisa, entendeu? Se eu soubesse, se fosse um bom jogador de futebol, eu teria, mas eu não sei fazer outra coisa. Então eu escrevo, embora eu não goste de escrever, como já disse, eu prefiro ter escrito, né? Mas, enfim, realmente estou condenado a passar o resto da vida escrevendo. Oi, sou Juliana. Sou o Caleb. Do Blog Explorador. E hoje a gente vai dar uma dica de um livro que foi bem impactante a leitura. Abusado, o dono do morro Dona Marta, do Caco Barcelos. O Caco Barcelos, para quem não conhece, é um jornalista. E esse livro foi uma pesquisa de anos que ele fez, né, um livro de reportagem, que conta a história do Juliano. Isso é um codinome, quase todos os personagens aqui usam codinome. Sim. E aí conta desde a infância dele nesse morro Dona Marta até a ascensão no tráfico de drogas, e né? A queda. Exatamente. Bom, e aí a partir desse personagem, na verdade, ele faz um panorama muito rico do que foi o tráfico de drogas no Rio de Janeiro, desde, acho que talvez, o seu começo, né? Exatamente. Fala um pouco do Comando Vermelho, como é que começou, né, das rixas entre morros, enfim. Ele faz um panorama muito completo, muito vívido e muito assustador também. E o que impactou muito no livro é justamente essa coisa de ser um relato muito, muito fiel, assim, né? Você percebe que ele passou anos fazendo pesquisa, ele conta um pouco disso, assim, né? De como ele teve que ir atrás dos familiares e do... E é muito engraçado, são muitos personagens. É muita gente. É muita gente. Ainda que a história principal seja do Juliano, em algum momento ele começa a contar a história de todos os comparsas do Juliano. Tem uma hora que é muito impactante, que são os amigos de adolescência do Juliano, e de como quase todos eles morreram muito jovens. Assim, e o que se deu com quem não morreu. E, enfim, ele consegue entrelaçar essas coisas, né? Exatamente. É uma grande teia e você vê que tudo vai chegando a aquele ponto em comum.
E tem um capítulo em que ele comenta também sobre o fazer do livro, né? Porque, enfim, o Juliano estava vivo na época, né? O Juliano seria o Marcinho VP, que foi morto em 2006. No presídio, né? No presídio, exatamente numa dessas brigas de facções. E o Juliano estava vivo quando o livro foi publicado, assim, então, a questão ética, então ele fala muito sobre isso, muita gente questionou, tipo, você tá mancomunado? Porque teve uma época que o Juliano era foragido da justiça e o Caco conseguiu contato com ele. Tinha contato com ele. Então, até quando saiu o livro, o Caco foi muito criticado com essa relação, né? Exatamente. De como que você lidava. E aí você tem uma aula de ética jornalística que é fantástico. E aí nesse último capítulo ele fala justamente disso, os dilemas que ele teve, então você tem a figura do jornalista fazendo esse livro e os dilemas que ele vai encontrando, então... Mas antes, em nenhum momento do livro, ele tá lá, né? Não, em nenhum momento. O Caco nunca eu fui visitar. Ele fala isso, e aí entra a pessoa falando. E aí entra a história da pessoa e, tipo, é muito incrível, gente. Acho que é das leituras mais impactantes, assim, sabe? Vale muito a leitura. Abusado do Caco Marcelo. Até mais. O trabalho, na verdade, começa antes do livro estar pronto, né? A gente tem um cronograma, um calendário de atividades para divulgar o livro. Então, geralmente faz-se uma reunião inicial do semestre ou do mês, falando dos livros, falando dos autores e mostrando o material dos autores. E o editor fala para você qual é o olhar dele sobre o livro e para que público ele entende que se destina. O que a gente tenta é, claro, informar sempre o editor de todos os livros, às vezes marcar conversas fora da redação para contar o que vem por aí. Você oferece o tema, coloca o autor como fonte e batalha para que saia o crédito do livro, muitas vezes a capa do livro, trecho do livro, etc. Então é um relacionamento em rede, né? Tem aquela parte protocolar, o envio da programação e tudo mais, o mailing, as provas que chegam, mas tem esse contato pessoal que é muito importante para o trabalho fluir melhor. Fazer o arroz com feijão todo mundo faz, qualquer um faz mesmo, né? A questão é aprofundar, porque senão você vira o assessor de imprensa que só fica oferecendo pauta. O que eu procuro fazer é, além de oferecer pauta, ir além. Então, o que a gente faz é uma assessoria de comunicação e imagem, porque é infinitamente mais difícil divulgar livro. Não há uma cultura no nosso país que veja a necessidade essencial de cada veículo de comunicação impresso, ou cada portal, ou cada programa de TV, ter uma seção que fale de livro. Antes do livro ficar pronto, essa aqui é uma prova especial. Quase parece o livro, mas ainda é um arquivo que está em revisão, não é o arquivo final, o livro que vai para a livraria. Aqui é um boneco. O que é o boneco? É o livro que não é costurado, ele é só colado. E nem sempre ele está com a capa definitiva. Mas você olhando, parece que ele já é colado, que não vai... costurado, aliás, que ele não vai arrebentar. É que se você lê um livro seco, sem diagramação, e se for um livro juvenil como esse aqui, ó, que é do Thiago de Mello Andrade, sem ilustração nenhuma, ou com ilustração em preto e branco, e gostar, aí é porque o livro é do caramba. E achar que o livro, ó, isso aqui é original, ó, desse mesmo livro que eu mostrei. Se você se envolve lendo isso aqui, você já tem um parâmetro. Pô, o livro vai ser bom pra caramba, vai rolar, vai virar, vai dar certo. Manuel Vázquez Montalbán nasceu em Barcelona em 1939. Como jornalista, ele escreveu importantes obras de denúncia e crítica política. Seus maiores amores eram a cidade de Barcelona e romances policiais. Para juntar as duas coisas, ele criou o detetive Pepe Carvalho. Montalbán utilizou o personagem para retratar e mesmo criticar as mudanças políticas e culturais da sociedade espanhola durante a segunda metade do século XX. Além disso, Pepe Carvalho é um especialista em culinária, o que deixa seus livros ainda mais saborosos.
Montalban morreu de infarte no aeroporto de Bangkok, em 2003. Ele ia fazer palestras na Austrália e na Nova Zelândia sobre o papel da literatura na construção de uma sociedade democrática. O livro A Sangue Frio, do americano Truman Capote, é um clássico do novo jornalismo americano ou do jornalismo literário. É uma história que ele conta, enfim, de dois assassinos, mas ele conta como se fosse um romance, quer dizer, usando recursos e técnicas de ficção, embora, quer dizer, ele teve um trabalho, levou anos apurando, né, esses crimes, mas a sensação quando você lê é que você está lendo realmente um emocionante romance. O Truman Capote já tinha sido o precursor desse novo jornalismo com um perfil do Marlon Brando, mas eu acho que nesse livro é que ele realmente exerce toda a sua sedução estilística, né, com essa apuração desse crime. Eu acho que vale a pena ler.